Fala galera, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu quero falar sobre amadurecimento cristão. Como você pode amadurecer de uma vez por todas, especialmente para cristãos, sobre o amadurecimento na vida cristã. Porque se você entregou a sua vida para Jesus, ele é a sua prioridade. Teoricamente, você não deveria ter nenhuma outra prioridade a não ser viver para ele. Inclusive, esse é um dos grandes problemas dos cristãos nos tempos contemporâneos. Eles encontram Jesus, só que muitas vezes é como o encontro do jovem rico. Você quer Jesus, você quer seguir ele, mas na hora que ele começa a entrar muito na sua vida, você acha melhor virar as costas para ele e viver sua vida do jeito que você quer, porque tem coisas que são importantes para você. O ponto da vida cristã, que todo mundo deveria entender, é que a partir do momento que Jesus chega, ele é o mais importante. Você não tem nada mais que seja mais importante que ele. Então, quando eu falo amadurecimento na vida cristã, se você é cristão, é quase como uma redundância, porque se você é cristão, você não tem como ter uma outra vida e a vida cristã. Não, Jesus não era, né, nesse momento agora você é Deus, nesse momento não, nesse momento você é Jesus, nesse momento não. Jesus, ele era né, ele era quem era. Então, da mesma forma, nós somos convidados por Jesus para a gente viver uma vida íntegra, em unidade com quem nós somos. Se você teve um encontro com Jesus, a partir desse momento, você precisa entender que você não tem mais vida, que a sua vida foi entregue para Ele e que você deu ela nas mãos dele. Você falou, Senhor, toma minha vida, eu acredito em Ti, acredito que morreu por mim, acredito que é meu Salvador e meu Senhor. Jesus ser o seu Salvador é uma coisa, te salvou, ser o seu Senhor é outra. Você se coloca abaixo do senhorio dele. Ele literalmente manda na sua vida. E esse é o ponto do cristão. Jesus é o nosso mestre, nosso professor, nosso Deus, nosso Salvador, nosso Senhor, é tudo que nós temos. E nós deveríamos abrir mão de tudo aquilo que empata com Jesus dentro do nosso coração. Nós deveríamos abrir mão de tudo aquilo que, de certa forma, tem o mesmo valor que Jesus. Não era para existir esse tipo de coisa no nosso coração, mas infelizmente tem coisas que têm o mesmo valor, ou até mais valor do que o próprio Jesus. Eu estou falando isso porque esse é o primeiro ponto da maturidade cristã. É você entender que você tem um Senhor, um mestre, um professor, um guia, alguém para olhar. Muita gente não amadurece na vida cristã, principalmente os cristãos, porque eles estão atrás de mentores, mestres, professores, e eles se esquecem do principal mestre, mentor, professor que eles têm na vida deles, que é Jesus Cristo, que é a palavra de Deus. E por ignorar isso, a gente vai aceitar qualquer tipo de outra coisa. Eu conheço muitos cristãos que estão há muitos anos no mesmo nível de maturidade cristã, estagnados na mesma situação, porque eles não querem conhecer a palavra de Deus. Eles já fizeram cursos, compraram mentorias, fizeram um monte de coisa, mas eles não foram atrás da palavra de Deus, do que o próprio Jesus fala. E se você quer amadurecer na fé cristã, não dá para você. Tudo bem, não estou falando aqui que tem problema você comprar um curso ou outro, estudar com uma pessoa ou outra, mas tem muito problema se você só faz isso e você nunca vai para a Bíblia. Você conhece mais sobre o módulo 1, 2, 3, mais sobre marketing digital, mais sobre desenvolvimento pessoal, mais sobre neurociência do que propriamente pela palavra de Deus. Então, até recentemente eu vi um vídeo de um cara falando, foi um humorista, né, falando sobre ler a Bíblia. Basicamente ele fala assim, estava conversando com um cristão, e aí eu perguntei para ele se ele acredita que a Bíblia muda a vida das pessoas, se é o livro que tem o poder de Deus, a palavra de Deus. Ele falou que tinha. Eu perguntei para ele se ele já tinha lido a Bíblia inteira, ele falou que não. Aí ele falou, como assim você acredita na palavra, que a palavra de Deus é o que vai transformar a vida das pessoas? Você acredita que é isso realmente que transforma a vida de alguém e você nunca leu isso, que você está falando que é a coisa mais importante do mundo? Então, basicamente, é essa mesma lógica. Se você fala que é cristão e você não vai para a palavra de Deus, você é cristão mesmo? Eu não sei. Você realmente ama Jesus? Eu não sei. Então, o fato é que é o seguinte, nós precisamos abrir mão um pouquinho de filosofias mundanas que entraram na igreja, de teologia coach. Nós precisamos ir para a palavra de Deus. E a Bíblia fala que o meu povo padece por falta de conhecimento. Ou seja, se você não conhece a palavra de Deus, você está fadado a qualquer filosofia, a qualquer mentira e a qualquer coisa desse sentido. Eu até falei um pouco sobre isso no vídeo sobre liderança abusiva na igreja. Você precisa crescer. Se a sua vida não é mais sua, ela é de Jesus, pronto, você tem uma prioridade. Então, primeiro ponto para esse vídeo é você lembrar que você tem um mestre, um professor, um guia, um exemplo, alguém que você tem que seguir. Você é um aluno.
Sabe, antigamente, para você ser o talmide de alguém, né, que é o discípulo de algum rabi, você é um talmide de algum rabi, você convivia com esse rabi, você vivia com ele. Existia até uma expressão que eles falavam: olha, eu quero comer a poeira dos seus sapatos, eu quero estar perto da poeira dos seus sapatos, ou seja, conforme você anda, eu quero sempre estar atrás, acompanhando você. E eles viviam em comunidade, assim como os discípulos, os 12 viveram com Jesus. Se você hoje perdeu essa essência de que você ainda faz parte do grupinho de Jesus, que ele te ensina, que ele é o seu professor, que você precisa aprender com ele, você vai achar um mestre para você. E essa é a minha preocupação, que se Jesus não for quem te ensina, você vai aprender com a internet, você vai aprender com o diabo, você vai aprender com as pessoas, você vai aprender com qualquer outra pessoa, porque te carece conhecimento da palavra de Deus. Então, pelo amor de Jesus Cristo, cresça na palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Você não está sozinho, você não precisa sair correndo desesperado para aprender como ganhar a vida, como fazer milhões. Antes de qualquer coisa, coloque o seu coração em Jesus e vai ler a Bíblia. Vai ler a palavra de Deus. Aidan, você é muito novo para falar essas coisas que minha avó fala, que meus tios falam. É porque, gente, você vai rodar, você vai estudar, você vai fazer cursos e cursos, você vai perceber que a coisa mais importante foi a coisa que você mais menosprezou na sua vida, que era pegar aquele livro que está lá na sua casa, que é conhecido como Bíblia, e ler, e aplicar o que está escrito. É isso que vai te fazer, de modo geral, crescer na maturidade, entendeu? E é isso que você não faz. Ok? Então, em primeiro lugar, lembre-se de que você tem um mestre, tem um guia, você tem alguém para seguir hoje chamado Jesus Cristo. Em segundo lugar, para você amadurecer na sua vida cristã, você vai precisar de algo muito importante que é consagração. Consagração, ela basicamente, essa palavra significa separação, você precisa se separar. Quando eu falo aqui para você se separar, você tem que tomar muito cuidado. Tem uma linha muito fina entre você se doar para as pessoas, se doar para o mundo, ao ponto de esquecer de Jesus, e você se trancar tanto, se fechar tanto no seu quarto que você se esquece das pessoas. Afinal de contas, né, Jesus, quando vai resumir os mandamentos, ele fala: você ama a Deus e ao próximo. Então você tem duas direções para olhar na sua vida. Você tem a direção de cima, que é o Senhor de cima, né? E você tem a direção do seu próximo. Então você vai ter uma linha muito fina na sua consagração entre você não ficar só olhando para Deus e você também ficar só olhando para o seu próximo. Então, você precisa achar o seu tempo de consagração para você conseguir olhar para Deus e para o seu próximo. Eu conheço gente que não tem problema nenhum na consagração dele com o Senhor, de amar ao Senhor, mas tem muito problema em amar o próximo. E eu vou te falar que isso para mim, na minha concepção, é uma espiritualidade desequilibrada, é um cristianismo desequilibrado. Porque todas as vezes que você olha para Deus, ele vai te fazer olhar para os outros, ele vai te fazer olhar para alguém. Porque essa, afinal de contas, é a vida que o Senhor nos criou para viver, é conhecer a Ele e fazer as pessoas conhecê-lo também. E segundo ponto aqui, quando você reconhece que tem esse mestre, que você entregou sua vida para Jesus, se consagre para Ele. Ler a palavra de Deus é parte de consagração, mas o que eu estou falando de consagração, para ser um pouco mais aplicado aqui, para você mais prático, é literalmente você orar todos os dias, 30 minutos, 20 minutos, você lê, Aidan, não consigo ler, lê um versículo, Aidan, eu tenho TDAH, ouve a Bíblia, não precisa pegar no papel, olha que legal, hoje a gente tem um áudio da Bíblia de Gênesis 1 até Apocalipse, a gente consegue ouvir ela inteira, capítulo por capítulo, você consegue ouvir a Bíblia o dia inteiro. Então se consagre ao Senhor, fique muito tempo com o Senhor, gaste tempo na presença do Senhor, gaste tempo em saber quem o Senhor é, e isso vai livrar a sua vida, primeiro, de tentações, dessas coisas que você fica passando na sua cabeça. Eu te garanto que se você estiver armado com a palavra de Deus, você vai reconhecer o que é uma tentação, o que é um caminho para o pecado. Você não vai ficar com essa mente vazia, pensando em qualquer coisa, dando espaço para ansiedade. Afinal de contas, Jesus falou: lance sobre mim toda a vossa ansiedade. Olha isso. Jesus não falou para você lidar com a sua ansiedade. Jesus mandou você lançar sobre ele. Mas para lançar sobre ele, você precisa de tempo, você precisa pegar, olhar para ele, lançar sobre ele, você precisa confiar nele, você precisa orar. Então, a consagração, essa separação para Jesus é o que vai te ajudar. E parte dessa consagração, irmãos, estou pregando, parte dessa consagração é você realmente sair de alguns grupos de WhatsApp, não estar envolvido em certas rodas, não estar com certas pessoas. Aidan, mas não é bíblico isso também? Eu não estar com certas pessoas? Irmãos,
assim, Jesus andou com 12. Jesus tinha os amigos dele, Jesus tinha os discípulos dele, Jesus tinha os discípulos ocasionais dele, Jesus tinha a multidão. Não estou falando que você precisa falar não estar disponível para caso precisem de uma oração, de uma palavra ou de evangelismo. Eu sou evangelista, eu sou a pessoa que mais sou a favor de você estar com todo mundo, pregar o evangelho e fazer isso da sua vida. Mas eu também sei que faz muito mal para quem não tem maturidade cristã em alguns grupos. Tem gente que realmente vai te adoecer, tem gente que realmente vai te levar para o caminho do pecado, tem gente que realmente vai colocar sua vida em risco todos os dias. Todos os dias são pessoas que te apresentam o pecado, que te levam para o pecado. Músicas que você ouve, você é moldado pelo que você ouve. Eu não sei se você sabia, mas Martinho Lutero, antes dele fazer a reforma protestante, ele escrevia músicas, né? Tem até Castelo Forte, que é um clássico dele. Ele escrevia música para o povo cantar. E aí depois que ele escreveu muitas músicas, aí sim veio a reforma protestante. Ou seja, as músicas, a arte, né, de modo geral, ela tem esse poder. Então vamos supor, a gente está ouvindo uma música como cristão. Aí a gente fala assim, nossa, que música estranha, essa ideia aqui não tem a ver com o cristianismo. Mas no segundo dia você fala, nossa, essa batida é legal. Você já começa a achar coisas interessantes nessa música. Na terceira vez você fala, oh, já ouvi isso aqui antes. Na quarta você está cantando, não sai da sua cabeça. Na quinta você está dando play na sua playlist, no seu Spotify, no que você faz. Na sexta você já está moldado com esse pensamento dessa música. Já está dentro de você que está tudo bem falar certo tipo de palavrão, tá tudo bem tomar certo tipo de atitude, e é nisso aí que a consagração morre. E se você quer ser cristão, você precisa de consagração. Pensa assim, gente, qualquer religião do mundo tem consagração. Por que o cristianismo não teria? Você acha que, então, o cristianismo é algo bagunçado? Então, você acha que o cristianismo é sobre a gente fazer o que quiser e glória a Deus por isso. Bora fazer o que a gente quer porque a gente não tem um Senhor. Lembra do mestre, do Jesus que você entregou sua vida para ele, se consagre para esse mestre, se separa mesmo. Separa dias, horas, meses, sabe? Às vezes separa um fim de semana. Eu lembro de um rapaz da igreja que eu congregava, que ele toda sexta-feira era o dia dele e de Jesus. Eu sei que para muita gente pode parecer estranho, para mim pareceu estranho e eu nunca fiz isso na minha vida, mas ele tinha a sexta-feira dele e Jesus. Então ele acordava, ele não marcava nada com ninguém, não fazia nada, ia trabalhar, saía do trabalho e ele ia para casa correndo porque era o dia dele com Jesus, de abrir a Bíblia, de conversar com Jesus, de orar, de se consagrar. E é muito importante para a sua vida cristã você ter esses momentos. Afinal de contas, se você não tem esses momentos, você está pregando em cima do testemunho dos outros, você está vivendo o cristianismo de alguém, e isso, biblicamente falando, é impossível. Então, vamos parar com isso aí. Em primeiro lugar, esse reconhecimento. Em segundo lugar, a consagração. Em terceiro lugar, para você amadurecer na vida cristã, é você ouvir conselhos de pessoas que amam ao Senhor, antes de te amarem. É muito comum você ir atrás de pessoas que te amam. E quem te ama sempre vai querer, a motivação sempre vai estar correta, mas nem sempre o conselho vai estar correto. Quem te ama sempre tem a motivação correta porque te ama, mas nem sempre tem um conselho correto. Agora, quem ama o Senhor mais do que te ama, é bem provável que essa pessoa livre a sua vida de fazer alguma besteira. Então, eu, Aidan, aqui posso falar, testemunho vivo, muitos momentos da minha vida eu fui salvo, liberto, porque eu fui para gente que amava ao Senhor e não me amava. Ou que me amava menos do que amavam ao Senhor. E isso serve para qualquer coisa, para amizade, para relacionamento de namorado, namorada, casamento, isso serve para trabalho, isso serve para pastoreio. Se a sua esposa te ama mais do que ama ao Senhor, vai dar errado. Se a sua namorada te ama mais do que ama ao Senhor, vai dar errado. Se o seu pastor te ama mais do que ama ao Senhor, vai dar errado. Se você amar mais as pessoas do que você ama a Deus, está errado. Então, vá para pessoas que amam ao Senhor, que pode estar caindo no mundo. A resposta pode ser assim, aquilo que você não quer ouvir, mas é o que a Bíblia fala, essa pessoa vai ser fiel à Bíblia, é o que o Senhor fala. Essas pessoas vão ter poder na sua vida de te dar maturidade, porque você não cresce quando está tudo bem, está tudo ok. Você só cresce quando você é contrariado. Você só cresce quando você, de certa forma, ouve o que você não quer ouvir.
quando você tem que tomar uma atitude sem querer. É isso é obediência, isso é também discipulado. A gente acredita nesse discipulado inspirativo, que você me inspire, eu caminho com você, e então, por me inspirar, eu vou, e não. O discipulado muitas vezes não vai ter esse elemento inspirativo, não vai ter esse elemento bonito, não vai ser romântico. Muitas vezes o discipulado vai ser eu te obedeço, porque eu obedeço a palavra de Deus. Eu quero te obedecer porque é o que a Bíblia manda. Eu quero obedecer a Deus, eu quero obedecer ao que Deus fala. E nem sempre o que Deus fala vai ser bonito. Jesus, ó, você vai para a cruz. Que beleza que tem nisso. Jó. Nem sempre Deus vai fazer a gente passar por caminho lindo, bonito. Mas Ele vai fazer a gente passar por onde a gente precisa para construir a história dele com a humanidade. Ouça quem ama o Senhor. E em quarto lugar, para o seu amadurecimento na vida cristã, é bem prático esse mesmo, mas leia. Leia. Aidan, não sei por onde começar. Pega a Bíblia, que tem comentário, leia a Bíblia que tem os comentários. Aidan, não sei, cara, mas eu queria ler livro, por onde eu começo? Vai lá nessas pessoas que amam o Senhor. Elas vão ter um livro para te indicar. Tem um monte de influenciador aqui que eu sigo no Instagram que ensina. Vem aqui no meu canal. Ouve, eu já indiquei alguns livros no passado. Inclusive eu vou deixar a minha indicação para acho que vai cair bem aqui com esse tema que eu estou falando, que é um livro chamado Entendes o que lês? Lê esse livro aqui, ó. E depois dá uma lida nesse outro livro aqui, chamado A Celebração da Disciplina. Dá uma lida nesses dois livros, volta aqui e me conta o que você achou. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por ficar aqui nesse vídeo até agora. Esse vídeo foi longo, mas com propósito. E eu queria que você deixasse nos comentários o que você aprendeu desse vídeo. Se eu falei alguma coisa aqui que te impactou, que vai transformar a sua vida, por favor, deixa aqui nos comentários que eu quero te ouvir. Eu leio todos os comentários. E também se você tiver sugestão de vídeo do que você quer ouvir, fala lá, Aidan, eu quero ouvir mais sobre isso aqui. Quero ouvir mais sobre isso aqui. Beleza?